Olá, bom dia. Mais uma live aqui, tô sumido do Instagram, confesso. Tô voltando agora com essa live que eu prometi para vocês com o tema, o valor das dificuldades. Tô aqui com o meu resumo, o resumo que eu fiz sobre o livro O Valor das Dificuldades. Um livro muito, muito bom, recomendo demais esse livro. Inclusive ele tem de graça PDF na internet. E é um livro, se eu não me engano, o PDF tem 20 páginas. E é um livro que demonstra exemplos muito práticos do dia a dia. Então, recomendo que vocês leiam também esse livro, para incorporar ainda mais o resumo que eu vou fazer. Então a Denise está aí. Tudo bem, Denise? Minha mãe está aí. Vou esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém, para a gente dar início ao resumo do livro O Valor das Dificuldades. Peguei aqui um cafezinho, quem está me acompanhando, um cafezinho aí. Bom, vamos lá. Quando eu comecei a ler esse livro, eu me fiz 3 perguntas, né? A primeira delas foi o seguinte: o livro já é uma afirmação, né? O valor das dificuldades. Não é uma pergunta, ou seja, o autor aqui do livro ele já fala pra gente que existe um valor diante das dificuldades. Então a primeira pergunta que eu me fiz é: qual é o valor ou quais são os valores que a gente consegue retirar diante das dificuldades? Então eu já coloquei ali. Primeira coisa que eu quero aqui entender com esse livro: qual é esse valor? A segunda pergunta é: será que é possível alguém viver uma vida sem dificuldade? Foi uma reflexão que eu me fiz a partir da leitura desse livro. E a terceira pergunta que me guiou na leitura é o seguinte: a dificuldade, ela é um mal em si mesma? E diante dessas 3 perguntas, foi uma técnica que eu aprendi para a gente conseguir estudar melhor, até uma dica para vocês. Na hora que vocês forem ler um livro, vocês se questionarem, tentarem conversar com o autor, conversar com o livro. O que eu estou querendo aprender com isso aqui? Quais são as dúvidas que eu estou Quais são as dúvidas da minha vida que esse livro pode me ajudar? O que eu estou querendo tirar daqui? Qual a lição? E rabiscando no livro e escrevendo num papel à parte, enfim. Então, logo no começo, esse livro é um livro cristão, tá, pessoal? Então, ele tem uma visão cristã, só que eu vou abordar muito pouco, quase nada, em relação à religião aqui. Mas quem escreveu ele foi um padre, o Padre Francisco Fausto. Recomendo demais os livros os livros dele, que falam muito sobre conquista de virtudes e desafios mesmo da vida ali do cristão. Então, logo no começo do livro, ali na introdução, o Padre Francisco ele já responde 2 dessas perguntas, né? É possível viver uma vida sem dificuldade? E aí se a gente parar um pouquinho para refletir isso, a gente já consegue perceber que não existiu ou não existe nenhuma pessoa que tenha vindo para cá, para este mundo, e não tenha passado por nenhuma dificuldade. Eu, pelo menos, não consigo imaginar. Se a gente for pensar assim até de forma rápida, para você vir ao mundo já é uma dificuldade. Você passa por um processo de parto, passa por uma cirurgia. Você, quando é bebê, você não sabe falar, você não sabe fazer, não sabe andar. Então, ali, o processo, logo do início da nossa vida, já é uma dificuldade em si. Você não consegue se comunicar, não sabe pedir, você está com fome, não sabe se alimentar sozinho. Então, né, se a gente já for pensar por esse lado, não existe nenhuma pessoa que tenha vindo para este mundo que não tenha passado por alguma dificuldade. Então, a primeira pergunta aqui ela já foi respondida. É possível viver uma vida sem dificuldades? Não. Pelo menos eu ainda não enxerguei alguém que tenha conseguido isso. E aí, logo em seguida, ele já nos puxa para outra reflexão. Será que as dificuldades só têm o lado negativo? E aí entra na terceira pergunta que eu me fiz. Elas são um mal em si? A dificuldade é um mal? E ele já nos responde. No decorrer do livro, iremos aprofundar sobre essa resposta, mas já adiantando, as dificuldades em si mesmas não são nem boas e nem ruins. O seu valor e o sentido dependem da atitude que se adotar diante delas. Ou seja, somos nós quem decidimos. Isso também significa que o homem se conhece muito melhor
quando está diante das dificuldades. Então, logo na introdução, ele já nos traz aqui um valor das dificuldades, que é o autoconhecimento. O homem se conhece muito melhor quando está diante das dificuldades. O que isso quer dizer para a gente? Bom, é muito fácil eu ser paciente quando tudo está calmo. É muito fácil ser generoso quando eu estou cheio de bens. É muito fácil eu ter disciplina fazendo algo que é gostoso, né? E quando as dificuldades aparecem, será que eu consigo manter essas virtudes, esses bons hábitos? Então, quando a dificuldade vem, ela vai nos mostrar realmente se a gente adquiriu essas habilidades de fato ou se elas só são convenientes quando a situação e as circunstâncias estão favoráveis. Então, estou passando por uma dificuldade. Ela já vai trazer uma autorreflexão para a gente se autoconhecer. Então, aqui já foi o primeiro valor que eu consegui tirar aqui do livro. Bom, eu respondi aqui a pergunta. As dificuldades elas não são um mal em si. Então, vai depender de como a atitude que a gente tem diante delas. E o primeiro valor que eu tirei aqui, ela me traz uma ferramenta de autoconhecimento. Diante das dificuldades, eu vou saber se realmente eu sou uma pessoa paciente e etc. No próximo tópico, ele já aprofunda mais sobre a questão da dificuldade ser um mal em si, questionando: será que as dificuldades são realmente um obstáculo para o nosso bem? Então, geralmente, quando a gente pensa em dificuldade, ela vem atrelada com alguma reclamação, né? É difícil você chegar para alguém falando assim: cara, tô passando por uma dificuldade, que legal, né? Tô passando por um problema financeiro. Isso é muito bom, que legal. Nossa, meu filho está com problema na escola. Você não vê ninguém falando da dificuldade com um sorrisão no rosto e agradecendo uma dificuldade, né? Geralmente a dificuldade ela vem atrelada a alguma reclamação. E se a dificuldade vem atrelada a alguma reclamação, o que a gente enxerga da dificuldade? A gente enxerga da dificuldade que ela é um mal em si. Ela vem para atrapalhar a nossa conquista a um bem, está atrapalhando a nossa felicidade de alguma forma. Se a gente pudesse resumir o que nós pensamos sobre a dificuldade, seria que a dificuldade é aquilo que surge como um obstáculo para o nosso bem. Então, a dificuldade é um obstáculo para aquilo que eu enxergo como um bem, como a felicidade. É isso que geralmente a maioria das pessoas pensam e é o que a gente vai tentar mudar aqui, essa visão diante desse livro. Então vamos lá, para a gente entender se a dificuldade é um obstáculo para o nosso bem, temos que saber qual é esse bem que a gente busca. Então quando a gente pensa em bem, a gente pensa em algo que a gente busca para ser feliz. Ninguém busca algo com a intenção de ficar triste. Então vamos lá. Eu penso que dinheiro é um bem, certo? Se algo vem e me tira o dinheiro, eu acredito que aquilo é um obstáculo para a minha felicidade, que é ter dinheiro, certo? Então, um bem, aquilo que eu enxergo como um bem, é aquilo que eu enxergo que me traz felicidade, certo? Então, a gente vai atrelar bem à felicidade. Um bem é algo que me faz feliz, certo? E a dificuldade a gente está enxergando como o quê? Um obstáculo que atrapalha a minha felicidade, certo? Aqui é onde a gente se confunde um pouco. Por quê? Vou tentar explicar isso para vocês, porque isso aqui não tem explicado no livro, tá? Então vamos lá. O ser humano, ele é um ser espiritual, certo? A sua essência, a essência do ser humano é a inteligência. E a inteligência é a mesma coisa que espírito. Então o ser humano ele é feito de inteligência, que significa espírito, e vontade livre. Diferente, por exemplo, dos animais. Os animais têm a questão do instinto, eles não são livres como nós para escolher o que fazer ou não. E eles também não têm espírito. Eles têm alma, mas não têm espírito, que é a mesma coisa que inteligência. Eles não conseguem enxergar a verdade das coisas, a essência das coisas. Eles só enxergam aquilo que é material, certo? Portanto, a realização do ser humano estão dentro dessas duas faculdades da alma, inteligência e vontade, espírito e vontade. A vontade, ela se dirige a esse bem. Então, a nossa vontade, ela sempre vai estar buscando a felicidade. Esse bem, aquilo que a gente enxerga como felicidade, enxerga como um bem.
E a inteligência, ela sempre vai direcionar a gente para a verdade das coisas, para a essência das coisas, certo? Como a nossa essência é espiritual, portanto imaterial, nós só podemos nos realizar em algo que é imaterial também. Então, a nossa felicidade completa, final, ela só pode se dar em algo que é imaterial, igual à nossa essência. Nós somos seres espirituais, então a nossa felicidade plena só pode se dar em algo que também é imaterial. Tudo aquilo que é material vai nos trazer uma certa felicidade, um certo bem, mas sempre incompleto. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Tá? E onde está essa confusão, então? Nós estamos sempre buscando os bens materiais. Estamos apenas alimentando o corpo, né? Somos feitos de corpo e espírito. E a gente está sempre buscando os bens materiais. A gente só está enxergando o bem, a nossa felicidade, naquilo que é material. E não tem problema, porque nós nós somos matéria também. A gente precisa dos bens materiais. Só que a gente acaba esquecendo de alimentar o espírito, que é próprio da nossa essência, que é aquilo que realmente vai nos trazer a felicidade. Tá, mas o que isso tem a ver com as dificuldades, né? Quais são esses bens imateriais que vão alimentar o nosso espírito e realmente nos trazer felicidade? É as dificuldades? Não, não são as dificuldades. Então, voltando para o livro, o Padre Francisco ele nos faz a seguinte pergunta: qual é, na realidade, nosso verdadeiro bem? Para nós que esquecemos de alimentar o espírito, nossos bens estão relacionados apenas às coisas materiais: saúde, dinheiro, sexo, comida, carro, filhos, relacionamentos em geral. E tudo isso que a gente sabe que são bens, porém são apenas aqueles que alimentam o corpo. Então tudo isso são coisas que nos deixam felizes. Só que isso só alimenta o nosso corpo, ou seja, a gente nunca vai encontrar a felicidade plena em cima dessas coisas. E a gente só está alimentando o nosso corpo e acaba esquecendo de alimentar o nosso espírito. E ele nos explica: mas a verdadeira realização do homem está no bem das virtudes. O amadurecimento das virtudes, com a ajuda de Deus, é o que traz a verdadeira felicidade e paz interior. Olha só, prestem atenção. O amadurecimento das virtudes, com a ajuda de Deus, é o que traz a verdadeira felicidade e paz interior. Isso aqui é uma chave, gente. Prestem atenção. Amadurecimento das virtudes com a ajuda de Deus é o que traz a felicidade e a paz interior. Portanto, para ser feliz, tenho que ter o ideal de buscar as virtudes e conquistá-las, pois são elas que alimentam o espírito. Então aqui a gente já tem uma informação. Quais são esses bens materiais que vão nos trazer felicidade? As virtudes. Nós temos sim que alimentar nosso corpo com os bens materiais, certo? Pois a gente não é só espírito. Porém, não são esses bens materiais que irão trazer a felicidade plena, e sim os bens espirituais, porque é a essência do homem. O homem é um ser espiritual. Então, só para ficar claro aqui na nossa cabeça, nós temos os bens materiais que alimentam o corpo e temos os bens imateriais que alimentam o espírito. Qual deve ser o nosso ideal para chegar na felicidade? Os bens imateriais, que no caso são as virtudes. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar em virtude, mas para explicar rapidamente, virtude é um bom hábito que só o ser humano é capaz de realizar. Pois, para ser virtude, tem que ser feito de forma livre. Um animal, ele não consegue agir de forma livre. Ele não consegue escolher ser um bom cachorro. Ele é um bom cachorro naturalmente, vamos dizer assim. O ser humano não, ele consegue escolher entre ser bom e ser mal, por livre e espontânea vontade. Então, para ser uma virtude, tem que ser um bom hábito feito de forma livre, não feito de forma espontânea. Certo? Então, ou seja, eu tenho que escolher livremente agir de forma virtuosa. Eu tenho que escolher ser generoso de livre e espontânea vontade, ser corajoso de livre e espontânea vontade, e isso ser um hábito. Eu agir aquilo com frequência, de forma habitual, para ser considerado uma virtude. Certo? E o que é interessante é que não existe nada que possa me impedir de ter uma ação virtuosa. Depende única
mente da minha vontade de querer. Ou seja, diante de qualquer situação, nada me impede de ter uma ação virtuosa, de agir pelo bem da virtude. Porque depende da minha disposição em querer agir daquela forma. Diferente dos bens materiais, né? Por exemplo, eu posso ter bens materiais, mas alguma coisa externa a mim pode retirar o dinheiro, a casa, a família, a saúde. Tudo isso, mesmo que eu queira, não depende totalmente de mim. São bens que eles foram feitos para acabar, para terminar. Já as virtudes, que são escolhas de como a gente vai agir diante de cada circunstância, diante de cada momento, isso a gente pode decidir a qualquer hora. Ninguém pode tirar isso da gente. Entende? Então vamos lá, voltando aqui ao meu resuminho. Então essa virtude está disponível para qualquer pessoa a qualquer hora. Certo? Por isso que depender a nossa felicidade dos bens materiais é frustrante. Porque as coisas materiais foram feitas para acabar. Elas foram feitas para o tempo corroer, o ladrão roubar, a traça, né? E quando a gente deposita a nossa felicidade nessas coisas, e quando elas acabam, terminam, quebram, a gente fica triste, fica frustrado, porque a gente colocou a nossa felicidade nesses bens materiais. Então, respondendo à pergunta, as dificuldades, elas não podem ser um obstáculo para o bem. Por quê? Qual que é o verdadeiro bem do ser humano, do homem? São as virtudes. O verdadeiro bem, elas são as virtudes. E eu só posso perder essa virtude se eu quiser, pela minha própria infidelidade. E na realidade, a dificuldade ela pode ser um meio para que eu cresça em virtude, para que eu cresça nesse bem. Então, recapitulando, a dificuldade é um obstáculo para o nosso bem? Não, porque independente da dificuldade ou da circunstância, eu posso escolher ser virtuoso de alguma forma, agir com coragem, com força, com disciplina, com paciência, com humildade, com justiça. Isso eu que escolho. E esse é o verdadeiro bem do homem que traz a felicidade, que é o bem imaterial, que é a virtude. Certo? O exemplo de pessoas que admiramos são pessoas que muitas vezes conquistaram coisas materiais. E sabemos que para conquistar essas coisas é necessário recolher um bocado de virtude. Tem que trabalhar bem, né? Para mim, a gente conquistar alguma coisa, eu tenho que trabalhar bem. Essa é a virtude da laboriosidade. Eu tenho que ser diligente. Qual é essa virtude? A virtude da diligência. É fazer as coisas bem feitas, bem acabadas, fazer com cuidado, com amor. Tem que oferecer algo justo para as pessoas. Eu tenho que exercer a virtude da justiça. Eu tenho que ser prudente para tomar as melhores decisões dentro da minha empresa, da minha família. Eu tenho que ter coragem, resiliência, disciplina e por aí vai. Então, a gente admira uma pessoa, geralmente, pelas conquistas dela, pelas coisas que ela conseguiu angariar nesse mundo, só que a gente também, de forma inconsciente, a gente olha para aquela pessoa que a gente admira e fala, cara, ela é muito destemida, corajosa, né? Ela teve que passar por diversas dificuldades para conseguir aquilo. Dificilmente a gente vai admirar alguém que já ganhou tudo nos braços e no colo, né? A gente até olha com certo desprezo às vezes. Ah, fulano de tal cresceu em berço de ouro, então para ele é mais fácil, né? A gente não agrega o bem que aquela pessoa tem com um esforço para conseguir aquilo. Então a gente até meio que despreza, ou seja, a gente não admira somente as coisas que as pessoas têm. A gente admira a conquista para chegar naquelas coisas, o processo, né? Muita gente fala assim, não importa o resultado, importa o processo para a gente chegar até aquele lugar. E é mais ou menos isso. O que é o processo? O processo é a pessoa que você se torna para conseguir conquistar aquelas coisas, certo? Então, os bens materiais, eles são os resultados dos bens imateriais que precisaram ser desenvolvidos para obter uma casa, uma empresa, um bom casamento, para você fazer uma boa viagem, né? Tudo isso foi desprendido de um esforço, ou seja, você precisou passar por alguma dificuldade para conseguir conquistar esse bem.
Não, por que tem tanta gente com bens materiais que não se sente feliz? Porque apenas focou em alimentar o corpo, em adquirir os bens materiais e não alimentou o espírito buscando os bens materiais, que são as virtudes. Então muita gente tem carro, tem dinheiro, tem tudo aquilo que todo mundo quer ter, né? O sonho do brasileiro médio é ter uma casa, é ter um carro bom, um carro do ano. Eita, que a cadeira desceu aqui. É ter as coisas, adquirir as coisas. E muita gente tem bens materiais, tem as coisas e ainda assim a pessoa é infeliz, falta alguma coisa. Isso mostra pra gente que os bens materiais eles não nos preenchem como a gente acha que vai preencher, né? Por quê? O que aconteceu? Essas pessoas elas não estão alimentando o espírito na busca das virtudes, que é o verdadeiro bem que traz felicidade para o homem, certo? Então eu queria muito que vocês entendessem isso aqui, de verdade. Os bens materiais, eles são o caminho para desenvolver as virtudes, certo? O comprar uma casa, o conquistar um emprego, o conquistar uma família, o conquistar, sei lá, qualquer coisa material que a gente veja aqui nesse mundo, eles são o caminho e a gente tem que ir atrás dessas coisas mesmo, que essas coisas não são más, elas são boas. Mas é o caminho para que a gente cresça espiritualmente, que a gente cresça interiormente, certo? Que é realmente isso que vai nos trazer a felicidade, esse crescimento interno. Outro exemplo, quando a gente decide ficar em casa em vez de ir para a academia, você está alimentando o corpo. O descanso, a preguiça, ela é um vício. O que é o vício? O vício é o contrário da virtude. Então muitas vezes você se arrepende e pensa, putz, faltei mais um dia na academia. Você alimentou o seu corpo. E o pior de tudo é que quanto mais comida a gente dá para o nosso corpo, mais fome ele sente. Então quanto mais a gente alimenta esses vícios, a preguiça, a avareza, a soberba, o egoísmo, quanto mais a gente alimenta o nosso corpo com os vícios, mais fome e necessidade dessas coisas a gente vai ter. Agora, se você tivesse recolhido forças para ter ido treinar, por maior que fosse a dificuldade e o sacrifício, você não vai se arrepender de ter feito. A gente nunca se arrepende de fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Então vamos colocar o exemplo. Pô, queria ter acordado mais cedo para ir fazer uma caminhada. E você acorda e consegue fazer a caminhada. Você nunca se arrepende de ter ido fazer a caminhada. Agora você se arrepende de ter ficado em casa com preguiça. Então nós nunca nos arrependemos de ter feito o bem, de ter buscado a virtude, de ter vencido uma dificuldade. A gente nunca se arrepende de ter vencido uma dificuldade. A gente sempre se arrepende quando a gente fraqueja, quando a gente deixa a dificuldade nos vencer, quando a gente deixa o vício nos vencer. Por mais gostoso que esteja ali no momento ficar dormindo mais e não ter ido para a academia, ter dormido mais e não ter dado atenção para o esposo, para a esposa, por mais gostoso que esteja naquele momento e confortável, a gente se arrepende de não ter feito o bem. Mas a gente nunca se arrepende de ter feito o bem, vencido um obstáculo, mesmo que aquilo tenha exigido um esforço e sacrifício. Então, beleza, a gente entendeu aqui mais ou menos o valor das dificuldades. Então, por que a gente se incomoda tanto com a dificuldade, sendo que ela não é um mal? A dificuldade não é um mal em si. Alguém quer chutar aí? Por que a gente se incomoda tanto com a dificuldade, já que ela não é algo que nos atrapalha ao verdadeiro bem, que é a busca das virtudes? Então a gente já viu que a dificuldade não é um empecilho para o nosso bem, porque o nosso verdadeiro bem são as virtudes. E não existe nenhum obstáculo que me impeça de ser virtuoso, de ser corajoso, de ser humilde, de ser... A única coisa que pode nos impedir de agir no bem somos nós mesmos, certo? Eu me incomodo não é porque a dificuldade é um obstáculo para o meu verdadeiro bem, mas sim um obstáculo para o meu comodismo. É por isso que a gente se incomoda tanto com as dificuldades, porque ela vem de encontro com o nosso comodismo, com o nosso conforto, com o nosso bem-estar corporal, nosso bem-estar físico. As dificuldades ela é uma porrada na nossa preguiça, uma porrada no nosso egoísmo, certo?
Por isso que a gente se incomoda tanto com elas. Se prestarmos atenção para cada dificuldade concreta, se exige a prática de uma virtude concreta. Como assim? Se eu estou passando por uma dificuldade financeira, qual é a virtude concreta que vai de encontro com isso? Bom, se eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu tenho que me desenvolver melhor no meu lado profissional. Então, o que eu preciso desenvolver aqui? Eu preciso desenvolver a virtude da laboriosidade, que é trabalhar melhor, a virtude da diligência, que é trabalhar com mais atenção, é trabalhar com mais cuidado, com mais amor. Eu preciso desenvolver a virtude da contra a preguiça, que também é a diligência e a laboriosidade. Ou seja, uma dificuldade, ela nos exige crescer em virtude para conseguir superar ela. Então, para cada dificuldade concreta, se exige uma habilidade nova. Eu preciso desenvolver habilidades para vencer esse obstáculo, para passar por cima dele. Então, uma dificuldade no excesso de trabalho, por exemplo, que te faz ficar angustiado, você está trabalhando demais. O tempo nunca é suficiente para você conseguir realizar tudo no trabalho. Então, nesse momento, eu sou chamado, mais do que nunca, a obter a virtude da ordem. Eu preciso organizar melhor o meu tempo. Será que eu não estou perdendo muito tempo no celular? Será que eu não estou perdendo muito tempo com coisas menores que deveriam ser deixadas para depois? Então, eu preciso desenvolver a virtude da ordem. Outro exemplo, um filho que nunca deu trabalho. Ele começa a desobedecer, começa a ir mal na escola, começa a vir reclamação. Neste momento, eu sou chamado ao quê? A superar essa dificuldade com o quê? Com outras habilidades, com virtudes. Então, eu preciso dar mais atenção para ele, conversar mais com ele, entender o que está acontecendo com ele. Eu preciso dedicar mais tempo a ele. Então, é uma dificuldade que vai me exigir adquirir habilidades, virtudes, para conseguir passar por cima dela. E se a dificuldade vem de encontro com o nosso comodismo, ou seja, eu não quero dedicar mais tempo para estudar, eu não quero dedicar mais atenção, eu quero ficar aqui no meu conforto. A dificuldade vem e dá de encontro com esse nosso comodismo. E por isso que nos incomoda. Então, as dificuldades, elas são um apelo às virtudes. As dificuldades nos chamam a agir no bem, a se desenvolver, a crescer interiormente. Portanto, a autorrealização. Por que a autorrealização? Porque é através do desenvolvimento das virtudes que a gente se torna mais feliz. Certo? E aí, o Francisco Fausto aqui, ele traz alguns pontos sobre os valores da dificuldade. Então, ele fala, a dificuldade firma-nos no bem. Então, na vida do esportista, cada dificuldade é um desafio. Né? O esportista ele encara as dificuldades como algo a ser superado. Mas fora do esporte, na nossa vida cotidiana, a gente não pensa assim. É muito comum os propósitos de mudanças que a gente faz murcharem pela gente tropeçar com essas dificuldades. Então, a gente faz propósitos de mudar, de melhorar, só que cada dificuldade que vem de encontro com nós, que mostra a nossa pequenez, a nossa inferioridade, ela desanima a gente. Né? Então, eu me propus a emagrecer. Começo a fazer academia, faltam 2, 3 dias e eu desanimo. Por quê? Porque as dificuldades apareceram e me mostraram que ainda não sou forte o suficiente. Mas em vez de eu levantar e falar, não, eu vou vencer isso aqui. Não posso perder para a preguiça. Vamos lá, preciso ficar mais forte, preciso desenvolver as habilidades necessárias para que eu consiga ir para a academia. Será que eu preciso de mais ordem? Será que eu preciso colocar a academia em outro horário do meu dia? O que eu preciso desenvolver? Será que eu preciso ir no médico, ver como estão minhas vitaminas? Então você começa a pensar no quê? Nas outras possibilidades, em outras capacidades que você precisa desenvolver. Você começa a pensar nas soluções. Você não vai parar no primeiro problema, dificuldade que aparece. Elas vão aparecer de qualquer jeito. De diversas formas, de diversos lados. E a gente tem que pensar nas soluções para a gente se desenvolver e ficar mais forte que aquela dificuldade. Certo? Então, cada dificuldade que surge nos põe em prova. É um teste de sinceridade. Obriga-nos a tomar uma posição, a determinar se queremos escolher as virtudes ou se a gente quer escolher a facilidade. Então, as dificuldades elas vão servir para isso. Será que realmente eu estou disposto a passar por essa prova, pelas dificuldades, para conseguir alcançar esse bem? Ou eu quero só ficar no comodismo e na facilidade? Que não é aí que eu vou ser feliz.
Pelo contrário, eu vou me afundar mais nos vícios e me afundar mais na tristeza, porque não é o sentido do homem os vícios e a facilidade, a comodidade. Pelo contrário, é a grandeza, é o crescimento interior, é o crescimento dentro das virtudes e dos valores. Então, a dificuldade ela chega com esse intuito. E aí, vai ou racha? Vai se propor a vencê-la ou vai ceder à facilidade? Né? É uma autoavaliação da nossa qualidade moral. Somente enfrentando e superando uma dificuldade colocada no meio do caminho, que a virtude ela vai se consolidar e se tornar forte. Então, eu só vou conseguir consolidar a minha virtude, consolidar aquilo para que a gente foi feito, para que o ser humano foi feito, diante das dificuldades. É só ali que a minha virtude ela ganha força. Só aí que eu ganho força, vencendo as dificuldades, crescendo diante das dificuldades. Que aí vem o segundo ponto, que é as dificuldades nos fazem crescer. Então, o primeiro ponto, as dificuldades ela nos firma no bem. Ela aparece, e aí eu decido ficar e lutar ou eu decido fugir, me esconder? Então, a dificuldade aparece para me firmar no bem. Não, eu vou lutar. Não importa a dificuldade que apareça aqui na minha frente, eu quero lutar, eu quero vencê-la, eu quero crescer interiormente, eu quero desenvolver virtudes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou rezar mais, eu vou procurar ajuda, vou procurar um terapeuta, vou procurar um amigo, vou procurar alguém que me ajude a crescer de alguma forma, desenvolver essas habilidades. E a segunda, qual que é o valor da dificuldade? Ela faz nos crescer, faz a gente crescer. Então já ficou claro, né? As dificuldades ela aparecem pra gente com esse chamado de crescimento. Porém, existem algumas pessoas que elas meio que se acomodam, né? Eu já sou bom, eu já desenvolvi isso, já aprendi aquilo, eu vou ficar aqui só na manutenção dessas coisas que eu já tenho. O problema é que na vida espiritual, não avançar é a mesma coisa que retroceder. Então não existe esse meio termo, esse equilíbrio. Ou você está buscando crescer e avançar, ou você está caindo, ou você está retrocedendo. Não existe essa questão de você ficar morno. Tá? Não é incomum a gente ver pessoas boas que se perdem no meio do caminho. Isso não acontece de uma hora para outra, mas sim por a gente ter se recusado a continuar a crescer, a ficar nessa manutenção. Não, já tá bom aqui, eu já não faço mal para ninguém, ajudo uma pessoa ali e lá, trabalho mais ou menos, já ganhei meu dinheirinho, então tá bom aqui, vou estacionar. E essa manutenção das virtudes, na verdade, é uma regressão. A gente sempre tem que estar buscando melhorar. Então, essa é a segunda qualidade das virtudes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se perguntar, qual é a nossa bondade difícil? Como assim, qual é a nossa bondade difícil? Qual é aquela dificuldade que a gente se recusa a vencer? Sabe aquelas coisas que a gente julga que é impossível para nós? Que a gente não leva jeito para fazer e fala que isso não é para mim? Seria triste se a gente ficasse preso somente àquelas virtudes que são naturais a nós, ao nosso temperamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa de temperamento fleumático. Não sei se vocês conhecem sobre temperamentos. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Eu sou um fleumático, um belo de um fleumático. O que é o fleumático? É uma pessoa muito acomodada com as coisas, que se adapta muito fácil aos ambientes e tem uma certa dificuldade de iniciar as coisas, de tomar iniciativa, de fazer. Muito passivo, uma pessoa que não gosta de confusão, de briga, é ser um cara tranquilo, paz e amor. Esse é o fleumático. Então é muito fácil para mim ficar quieto, ficar calmo. É muito fácil para mim ficar quieto e calmo. Ser paciente assim com as coisas. Para mim isso é muito, muito fácil. E seria muito triste se eu simplesmente só ficasse nesse patamar. Eu não preciso desenvolver outras virtudes. Para mim tá tranquilo, só ficar calmo aqui, paciente. E aí, a minha dificuldade de se comunicar, eu poderia falar assim, não, isso não é para mim. Isso é muito difícil. Então eu tenho que me perguntar, qual é a minha bondade difícil? Qual é a coisa boa que é difícil, mas que eu preciso fazer? Então, por exemplo, estar aqui ao vivo no Instagram, para mim é uma coisa que hoje não é tão difícil, mas no início, cara, eu não me imaginava fazendo isso.
Eu precisei passar por cima dessa dificuldade como? Desenvolvendo alguma habilidade, alguma virtude que me fizesse ser mais forte que essa dificuldade. E é para isso que ela serve. Qual a outra dificuldade que me aparece? Por exemplo, criando conteúdo. É difícil pra caramba criar conteúdo aqui no Instagram. Então eu tive que estudar, tive que parar, ler um livro, fazer um resumo. O que essa dificuldade me trouxe? Ela me trouxe uma superação. Eu tive que agir de forma virtuosa, vamos dizer assim, para parar um tempo, organizar, para ler, estudar e o caramba. Então, a gente não pode se render àquelas virtudes que já são naturais a nossa. Para mim é muito fácil ser de tal jeito. Tá, então você tem que buscar algo difícil para fazer, algo bom e difícil, para você continuar crescendo, não se recusar a esse crescimento. Após decidido essa bondade difícil a cumprir, aquilo bom que você deve fazer, que é uma vontade no seu coração, e você fica se limitando, a gente deve se perguntar quais são os meios para que eu consiga realizar. Né? Então tá, eu quero me comunicar aqui no Instagram. Quais são as habilidades, quais são os meios, o que eu preciso aprender para vencer essa dificuldade? Sempre vai haver um jeito de começar, nem que seja alguma coisa pequena. Então, após o primeiro passo, a gente deve fincar o pé. Não vou desistir disso aqui. Eu quero crescer interiormente, eu preciso me desenvolver. Eu decidi fazer isso aqui, nem que eu tenha que começar e recomeçar e voltar. Cara, eu não sei, eu vou dar um jeito de conseguir fazer isso, de crescer nisso, de me desenvolver nisso. Custe o que custar. Por que não? Entendeu? Tem que se perguntar, por que não? Por que eu não consigo isso? Claro que eu consigo. Eu só preciso achar os meios, achar as pessoas e me fortalecer diante dessas dificuldades. A gente não pode arredar o pé, tá? Sempre com coragem e humildade também, né? Pra você não se achar o fodão. Não, cara, onde estão aqui os meus espinhos? O que eu preciso aprender, abaixar e regular e melhorar? Sem coragem, precisa de coragem e humildade. Terceiro valor das dificuldades é que elas nos purificam. Então, por mais que a gente saiba de alguma das nossas qualidades, sempre há um resquício de imperfeição e egoísmo, né? A gente nunca consegue ser aquela pessoa boa, 100% altruísta, né? Sem nenhum pensamento de retorno. Então as dificuldades vêm para cada vez mais nos mostrar que nós não somos perfeitos, né? Que sempre existe algo para melhorar, sempre existe algo para aparar as arestas ali, para nos purificar. Então a dificuldade também vem para isso. Além das dificuldades vir para nos firmarmos no bem, decidir, não, eu quero ser bom, para ajudar a gente a crescer, ela também vem para mostrar que nós somos imperfeitos e que, por mais que a gente lute, sempre vai existir coisas para melhorar, para desenvolver. E em todas as dificuldades há as mãos de Deus. Então tudo o que acontece é por permissão dele. Portanto, se é permissão de Deus que as dificuldades aconteçam na nossa vida, essa dificuldade sempre vai ser para o nosso bem, nunca vai ser para o nosso mal. Não importa qual o tamanho, qual dificuldade seja, isso tem que estar no nosso coração de verdade. Não importa qual dificuldade a gente está encarando, aquilo é para o nosso crescimento. Pensar dessa forma muda o jogo. Essa dificuldade que eu estou passando é para o meu bem. O que Deus está querendo que eu desenvolva aqui? É mais paciência? É mais fé nele? É mais humildade? É mais força? É mais coragem? É mais disciplina? Eu não sei. Eu preciso acalmar meu coração diante das dificuldades para entender o que Deus está esperando de mim. Qual é a virtude, qual é a força que eu tenho que desenvolver para passar por cima dessa dificuldade, assim, arrastando tudo, entendeu? Ou, né, às vezes a dificuldade ela também não é para ser superada, vamos dizer assim. Alguma coisa que não dá para superar, então realmente tem que desenvolver a virtude da paciência naquele momento, ou da fé. Mas de qualquer jeito, aquilo vai ser sempre para o nosso bem, para a gente crescer. E as dificuldades são mestras da esperança. Então é uma presunção a gente achar que apenas com a força do nosso braço a gente vai dar conta de alcançar essa perfeição cristã, nessa perfeição de homem, só com o nosso desejo, só com o nosso empenho.
Então a gente tem aquela frase bem famosa, né? Temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. Então, a gente consegue sim desenvolver habilidades e desenvolver virtudes, só que, né, eu sou cristão, sou católico e eu sei que é muito melhor eu pedir a ajuda de Deus para desenvolver, porque se depender só de mim, cara, eu tô lascado, eu vou fazer só merda. Eu preciso da graça de Deus para desenvolver melhor as virtudes, para Ele que me mostre o que eu preciso desenvolver, para que eu esteja atento àquilo que eu preciso desenvolver. Então, a esperança em Deus, né? Não só na minha força própria. Em suma, para a gente concluir as reflexões, é pelo caminho das dificuldades que o cristão avança até a meta da sua realização. Então, as dificuldades elas são um caminho para a realização do homem. Paradoxalmente, as dificuldades que aparecem na vida como o rosto do inimigo, quando encaradas com esse espírito, elas revelam-se excelentes amigas, que nos prestam inestimáveis serviços, de modo que, se entendermos as coisas com essa perspectiva, haveremos de terminar dizendo: obrigado, meu Deus, pelas dificuldades que tanto me ajudam. Então, as dificuldades, elas podem... A gente saiu das dificuldades encarando ela como algo ruim, e a gente pode terminar elas encarando como algo bom, porque é justamente elas que podem nos ajudar a nos realizarmos como homens, filhos de Deus, que é a busca pela essa grandeza moral, por esse desenvolvimento das virtudes, que só é possível ser realizada através da dificuldade. Porque a virtude que é feita através da facilidade, ela não é muito bem uma virtude, né? Não é algo que a gente dá valor, porque não tem crescimento, né? O crescimento vem justamente de vencer essa dificuldade, confiando em Deus, pedindo ajuda dele, pedindo ajuda das pessoas, do terapeuta, do amigo, da mãe, enfim, com humildade e coragem, certo? Então, finalizando aqui, o que é a dificuldade de verdade? Bom, a maior parte das vezes, a dificuldade é o mal-estar gerado pelos nossos defeitos ou pela nossa mediocridade. Então, a maioria das vezes a dificuldade é por essa falta da nossa vontade de querer melhorar. A gente enxerga aquilo como um mal, mas na verdade é um mal-estar gerado pelos nossos defeitos, pelo aquilo que a gente ainda não conseguiu desenvolver para vencer a dificuldade. E algumas vezes a dificuldade é um obstáculo objetivo que se encontra na vida e que, tendo sido enviado ou permitido por Deus, tem como finalidade firmarmos no bem. Então, quais são o valor das dificuldades? Firmarmos no bem. Eu escolho o bem, eu escolho agir na virtude. Faz-nos crescermos espiritualmente, crescer interiormente. Então, já que eu escolhi o bem, eu tenho que vencer as dificuldades, e vencendo as dificuldades eu vou crescer no bem. Purificar-nos e elevar a nossa alegria até uma altura até então insuspeitada. Então, qual é a lição aqui das dificuldades? Ela é inerente à nossa vida. As dificuldades elas são inerentes à nossa vida. E elas servem para que a gente encontre a felicidade. As dificuldades é um caminho para a felicidade. Por que é um caminho para a felicidade? Porque qual que é o bem final do homem? Né? É Deus, é o bem supremo. Como que a gente chega até Ele? Desenvolvendo as virtudes e confiando na graça dele. Tá? Então as dificuldades elas são um caminho para que a gente desenvolva as virtudes. As virtudes são um bem, esse bem é imaterial, que é o que nos traz felicidade. Não é o bem material que nos traz felicidade. É o bem imaterial. A gente consegue, nossa vontade está dirigida para o bem e a gente vai se realizar naqueles bens que são imateriais, que é a essência do homem. O homem é um ser espiritual, é inteligência e vontade. E a nossa felicidade está na busca por essas virtudes, se desenvolver e crescer interiormente, tá? Imitando Cristo, chegando mais próximo de Deus, é onde está a verdadeira felicidade. E as dificuldades elas são
esse caminho, são esses obstáculos que aparecem para que a gente consiga passar por cima. Passar por cima, entendeu? Com a ajuda de Deus, vencendo, crescendo, ficando mais forte, ficando mais generoso, ficando mais honrado, mais justo, mais disciplinado, mais alto, tendo mais autodomínio dos prazeres, tendo mais prudência, mais paciência e se desenvolvendo, crescendo interiormente, é onde vai estar a nossa felicidade, passando por cima das dificuldades e dos obstáculos. E aí, como consequência, a gente pode ter um carro novo, ter mais dinheiro, ter uma família, mas isso vai ser consequência de uma vida bem vivida, uma vida com desejo de crescer interiormente, se desenvolver nas virtudes, que é onde vai estar a nossa felicidade. Se a gente faz ao contrário, se a gente deposita a nossa felicidade somente nas coisas materiais, que não são ruins, as coisas materiais não são ruins, que fique bem claro isso, mas se a gente deposita somente a nossa felicidade nisso, nesses bens materiais que alimentam somente o corpo, há grande chance da gente ser infeliz. Então tá, quero conquistar um carro? Quero conquistar uma casa? Beleza, vai, vence os obstáculos, se desenvolva, cresça interiormente, conquiste as coisas, mas saiba que não é lá que a felicidade está, mas sim nesse processo que te fez crescer interiormente e se desenvolver, se parecendo mais com nosso Senhor Jesus Cristo. E é onde vai estar a nossa verdadeira felicidade, vencendo as dificuldades. Beleza? Terminamos. Vamos tomar um pouquinho de água. Se você gostou desse vídeo, encaminha para alguém que eu tenho certeza que também pode ajudar a encarar a vida desse jeito. Obrigado por todo mundo que acompanhou aqui ao vivo. E qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu.